E aí, Mário? Opa, Beleza? tudo jóia? Tudo jóia? Alcides, famoso Tá aparecendo Sidão, bem aí? tá aparecendo bem. Ah, E aí, galera, vocês estão ouvindo bem? Como é que tá o áudio aí? Tá travando? Tá tranquilo? A cena aí, quem tá ouvindo de boa? tá Muito tudo bom, certo. tudo certo então, tudo Isso certo. aí. Isso aí, então, é isso aí. Vamos dar início a mais uma live. Eu tô numa sequência de lives aí, eu trouxe aqui para o meu Instagram um bate-papo aí para divulgação da ciência, para divulgação da cultura, para divulgação da necessidade da gente ter um carinho especial pelo meio ambiente, um carinho especial pelas crianças, um carinho especial pelo próximo. Então, eu estou desenvolvendo aí umas linhas de assuntos que eu vou estar tratando e convidando aqui sempre pessoas queridas para fazer um bate-papo comigo. Hoje eu tenho aqui a honra de receber Alcides Moraes Neto, meu Hum. amigo famoso Sidão. Então, Alcides, eu gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouco de como você chegou até o ponto que você está. Você que é biólogo, trabalha como mediador cultural e teve aí até esse ponto que nós estamos hoje aí, uma caminhada. E você comenta isso aí pra gente? Uhum. Sim, sim. Bom, a história começa numa cidadezinha, né? Do interior pequena, 4.000 habitantes, e trabalhando sempre com meu pai, com a minha mãe, ah, mas sempre com a cabeça voltada para fora, para o mundo, tentando buscar outras coisas. Claro, na infância não dava para perceber bem qual que era esse conceito, essa busca por uma resposta fora dessa cidadezinha, mas Aham. essas coisas foram se desenvolvendo ao longo do tempo, até que eu descobri que eu gostaria de estudar, de me intensificar nos estudos e procurar uma faculdade fora daqui, né? E o que o destino me apresentou foi a biologia. Aí, dentro da biologia, eu consegui descobrir também que eu não conseguia manter só uma linha de raciocínio, eu não conseguia estudar só um tipo de coisa. Tanto é que na biologia, quando tinha as matérias optativas, eu ia buscar elas na área de história, na área de geografia. Então, fui fazer antropologia como matéria optativa, fui fazer hidrografia, etnografia, e isso acabou me colocando a par de algumas questões sociais que aconteciam lá no Mato Grosso do Sul, que era onde eu fazia faculdade, e eu me aproximei da questão indígena, da causa indígena, né? Então eu tive a Isso. oportunidade de trabalhar um pouco com a comunidade indígena Kaiowá, estudar um pouco e propor algumas ações lá dentro, não que elas fossem revolucionárias ou que elas fossem modificar a situação em que eles se encontravam, mas era uma oportunidade de mostrar que poderia haver uma relação de empatia entre os índios e os não índios. E por essa convivência, eu fui convidado a ser professor dessa escola indígena, da aldeia Panambizinho. Os indígenas que moram lá são Kaiowá, muitos chamam de Guarani Kaiowá, mas eles se Sim. definem como Kaiowá. E fui professor dessa escola Pai Chiquito, que fica na aldeia Panambizinho, em Dourados. Aí a vida me levou também para outros caminhos, acabei saindo de lá, de Dourados, e fui procurar emprego numa cidade grande de São Paulo. Passei por algumas cidades, tive a experiência como professor também em Barueri, então dei aula na rede municipal de Barueri
e depois acabei Isso. entrando pro mundo das artes, né? Mas por um outro caminho, pelo caminho dos bastidores, que é esse caminho de mediação cultural, que é o trabalho de bastidores para fazer acontecer as atividades culturais. Então, Alcides, você é biólogo, mediador cultural. A biologia, ela serviu também para você abrir a cabeça, pensar fora da caixa. Sim. Sair um pouco daquela barreira que existe, né? Uhum. Assim, às vezes a gente está numa cidade pequena, se sente limitado ali, não tem muita ideia do que vai poder fazer ou não fazer, e daí vem esse impulso, né? A gente vai sentindo esse impulso, essa vontade de fazer algo. Isso nos leva Uhum. para uma graduação, nos leva para uma linha de raciocínio, de estudo, de interação, e aí a gente literalmente começa a pensar fora da caixa, né? E é muito legal Uhum. porque a gente vai visualizando situações que com certeza nós não teríamos acesso a elas. Uhum. Você nunca teria, por vontade própria sua, sem a questão da universidade, chegado até a aldeia para ser Uhum. professor. Alcides, eu Sim. me lembro até hoje, com muita clareza, uma vez nós estávamos conversando e você chegou para mim e falou assim, Mário, quando você vai lá e dá aula para um indígena, que é uma cultura completamente diferente da nossa, você não pode esperar dele aquela resposta ao pé da letra do livro. Uhum. Você precisa interpretar aquilo que ele vai te falar, para Uhum. ver qual foi o grau de entendimento que ele teve. E isso, Alcides, me serviu muito como professor. Para Uhum. mim, isso foi uma informação muito importante, porque ali eu comecei a perceber que não adianta também a gente só julgar que 2 mais 2 é 4. Às vezes, um aluno chega ali e te mostra uma situação em que 1,75 mais 2,25 é 4. Sim. Então, assim, são situações que a gente só vai Sim. aprendendo com a vivência. É, quando você é um não índio dando aula numa escola indígena, e até faço um parênteses aqui, que era um momento de adaptação da escola, porque ainda não tinham muitos professores formados na área de pedagogia, por isso que não índios estavam dando aula nessa escola. E hoje, inclusive, as coisas se modificaram com a criação da formação indígena, formação superior indígena na Sim. Universidade Federal. Mas quando você se depara, você é totalmente alheio a como é o comportamento, como que é a cultura daquela comunidade e como que você vai fazer para passar o conhecimento didático que estava dentro dos parâmetros curriculares nacionais na época, mas para dentro da cosmovisão daquela etnia. Então, quando você recebe, quando você tem o retorno dos estudantes a respeito daquilo que você passou, você tem que reconsiderar, você tem que realmente adaptar o seu entendimento ao que ao entendimento que o aluno teve daquilo. Por isso também que eu Uhum. tentava sempre fazer uma adequação do conteúdo dentro do que era o problema vivido. Então eu sempre trabalhava com uma questão de problematização do conteúdo. Então passava pelas fases e eles realmente passavam por uma situação muito difícil, com uma extensão territorial muito pequena, com uma sem vegetação nativa, sem possibilidade de caça, pesca. Então você tinha que trabalhar essas questões que eram questões limitantes para o desenvolvimento da vida deles, né? E isso me ajudou muito Para a também a cultura ter que um eles pouco têm ali, né? isso, para ter essa sensibilidade no olhar para tentar entender. E hoje eu vejo, eu tenho poucos contatos, mas eu vejo, os poucos contatos que eu tenho com o pessoal, eu vejo que muitos saíram da escola, entraram na universidade e hoje a gente vai ter uma retomada do conhecimento a partir
dos próprios indígenas. E isso é magnífico, porque ninguém melhor do que eles para contar a própria história, para fazer a educação das crianças, para ter esse reforço, para que no futuro eles permaneçam como uma entidade, como uma etnia, um grupo coeso. E é isso que a gente espera, né? Que todo mundo seja respeitado e que eles consigam sobreviver por si só. Todo mundo, né? Todo mundo. A grande questão é a sobrevivência, né? Uhum, Aí a cultura ela vai intercalando, ela vai se disseminando tanto a cultura do homem branco para o índio quanto foi a do índio para o homem branco. Se a gente uhum, voltar lá atrás e lembrar da história do nosso país, desde dos primórdios, né, 520 anos aí de história. Primeiro foi a interação, né? O branco entrou aqui e teve que entender como que o índio vivia, né? Para uhum, poder chegar aqui, embora tenha tido toda a questão da exploração, tenha tido toda a questão de imposição, mas teve muita coisa, a gente tem muita herança da parte cultural indígena, né? Tem, uhum, isso aí tá no sangue do brasileiro, faz parte disso daí. Então, hoje sim, aqui, Alcides, como a gente está fazendo essa conversa sobre cultura, uma questão até da cultura brasileira, porque o Brasil é um caldeirão, né? O Brasil é um caldeirão. Então, teve a chegada da Europa aqui no nosso país, ela veio em várias ondas, ela veio pela necessidade de expansão do comércio da Europa, depois ela teve uma grande chegada da Primeira Grande Guerra, depois com a Segunda Guerra, e isso foi aí. Nós temos casos, cara, tem situação da gente chegar no Rio Grande do Sul e você passar por colônias alemãs onde só se fala alemão, onde a cultura uhum, alemã é levada ao pé da letra. Então você chega ali uhum, em Santa Catarina, você entra ali numa colônia que ela tem a cultura, parece que você está andando na Europa. A uhum, língua, a forma de se vestir, a forma de se falar. Então, uhum, assim, isso tudo são, né, o que forma o nosso povo brasileiro. E aí a sim, gente tem você aí dentro do estado de São Paulo, que uhum, faz essa situação ferver ainda mais. uhum. Porque quem que não se encontra dentro de São Paulo? Qual é a comunidade que você não tem dentro do estado de São Paulo? No estado de São Paulo tem todo mundo. Sim. São Paulo passou por um processo migratório muito intenso, né, de diversas regiões do país, e, é interessante notar, né, o que é cultura, né, o que nos torna um povo com um determinado tipo de crença, de modo de agir, de linguística, né? Se a gente pegar como se fosse uma lupa e analisar o Rio Grande do Sul, ele é completamente diferente da cultura que se encontra no Pará ou dentro de uma comunidade indígena. Só que mesmo assim, Sim, se a gente amplia esse olhar, a gente consegue analisar que tem também uma unidade que diz que esses povos das diferentes regiões do Brasil constituem o povo brasileiro, que tem também um determinado comportamento, que tem determinadas atitudes, porque vem dessa história. Como você falou, né, a história tem mais de 500 anos, e é uma história que vem com muita guerra, muita destruição, mas também de muita construção. E é por isso que a gente precisa muito. discutir sobre o que nos une e o que nos diferencia para tentar chegar num meio termo para a gente conseguir conviver pacificamente, para a gente conseguir conviver de uma forma que haja entendimento de que a gente precisa evoluir junto como povo, né? Junto como um povo. Eu vejo assim, Alcides, quando você olha para o povo brasileiro e você vê a micro-região, ela é muito influenciada pelo clima, ela é muito influenciada pelo meio ambiente. A influência disso daí, ela é profunda, porque vai depender da alimentação, vai depender da mobilidade, da cultura. Né? A gente vinha lá daquela herança do nômade
que conforme você vai andando, você vai usufruindo daquilo ali. Quando você esgota aquele recurso, você muda de lugar. E aí chega no momento em que você coloca tecnologia e você coloca toda uma outra situação, toda uma outra questão para fazer aquele meio ambiente, aquele ambiente ali, o mais propício para Uhum. você viver. Uhum. Você vai ali fazer o seu nicho, né? Aquele ambiente é Uhum. onde você vai procriar, onde você vai viver, onde você vai se alimentar, vai se abrigar. Então, isso aí são Sim. situações que vão moldando também uma parte da nossa cultura. Só que é aquilo que você Uhum. falou. Se você pegar e olhar toda a extensão do nosso país, a diversidade cultural é imensa. E a gente está até exclusivamente falando, tá? Agora a gente está passando por uma semana ou pelo mês, não sei, da diversidade cultural. É isso? É isso mesmo. E eu queria tocar nesse ponto aí de como que a gente mudou como ser humano, como espécie mesmo, né? Se a gente for analisar, como você falou, no período pré-histórico, quando nós éramos caçadores-coletores e a gente não tinha uma visão de futuro, não tinha planejamento, aproveitava somente os recursos que estavam ali, momentâneos, e a Uhum. gente foi passando com o tempo, a gente foi ganhando a possibilidade de se estabelecer com o desenvolvimento da agricultura em si. A gente tinha uma relação mais próxima com o meio ambiente e a gente vivia de uma forma mais sustentável, né? Mas hoje, como a sociedade vem se desenvolvendo, inclusive por conta da tecnologia, a gente se distancia dos problemas. Ao mesmo passo em que a gente tem uma quantidade enorme de informações, de aparatos tecnológicos, que a gente é capaz de entrar em contato e ter relações com uma infinidade de pessoas, muito mais do que em milênios atrás, isso distancia a gente de se aprofundar no tema ou nas relações e ainda mais, né? A gente deixa de viver o real para viver o digital, o tecnológico, e parece que o problema ele não está ali. A gente não está vendo ele. A gente pode pesquisar sobre ele, a gente pode ter informação sobre ele, mas como o meu olho não sai da tela do celular ou do computador, eu não consigo ver que tem problemas estruturais que vão acarretar na destruição ou no declínio da própria espécie humana, né? Poluição, desmatamento, a falta de alimento, o desnivelamento de classes, isso tudo são coisas Sim. que estão acontecendo hoje e a possibilidade das pessoas se revoltarem ou de se movimentarem para mudar essa situação, ela é menor, porque parece que com uma hashtag ou com um discurso, um texto, a gente vai conseguir mudar a sociedade. Quando na verdade a gente precisa analisar então essa multiplicidade de culturas, entender elas, aceitar que elas existem, mas trabalhar também para o desenvolvimento de um outro tipo de olhar, de começar a retomar o olhar, na verdade, para o real, para que a gente consiga mudar muitas coisas que vêm acontecendo por aí, né? A destruição ambiental é uma delas, né? Eu vejo assim, né, a necessidade dessa reconstrução. Eu sempre ouço muito falar na reforma íntima, né? A partir do Uhum, momento em que você começa a lidar com o seu próprio reflexo, a forma como você reage perante tal situação. Então, assim, quando você começa a ter esse olhar para si mesmo, não, eu sou parte do problema, eu sou parte disso daqui, eu tenho que tomar uma postura para fazer as coisas melhorarem, né? Então, quando isso aí você consegue generalizar, a gente chega num grande efeito de realmente uma mudança social, uma mudança cultural.
Alcides, eu tenho um tio no Paraná, tio Osmar Bonomo, e um dia eu estava conversando com ele, e ele é produtor há muitos anos. Então, assim, ele, lá na década de 80, era quase como se não tivesse mais nada. Era só milho e soja. Você pegava aí quilômetros, quilômetros, assim, ó, limpo, piso liso. Hoje, ele já, conversando com ele há pouco tempo atrás, ele falou assim, não, Mário, hoje está totalmente diferente. Hoje já está diferente, hoje você já não pode mais desmatar até a barranca do rio. Hoje você tem que ter uma reserva de mata legal. Hoje, alguns produtores já estão conversando, já têm uma consciência diferente de todos localizarem essa mata legal na mesma região para fazer um bosque, para fazer uma pequena floresta. E isso tudo vem dessa mudança, né? Isso tudo vem e não só dessa mudança do pensamento dele, porque isso também foi uma questão imposta em lei. As leis ambientais foram impostas pela necessidade que tinha de moldar isso daí. Então, assim, hoje ele fala, não, hoje você pode sair do Paraná e ir até lá no Amazonas andando pelo meio do mato. Porque tem essa possibilidade, que 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, talvez já não tivesse. Por mais que a gente pense, houve todo esse desmatamento, houve, só que também houve essa questão, né, da mata legal e das reservas, que querendo ou não, isso aí ajuda a preservar bastante o meio ambiente. E é uma questão que tem que fazer essa mudança cultural, né? A gente precisa ter esse movimento. Com certeza. E como a gente estava falando um pouquinho antes da gente começar, né, a nossa conversa, a questão de exemplos, né? Às vezes a Sim, gente precisa buscar exemplos para que se mude o comportamento, né? Você como educador, né, como professor, tem a possibilidade de trabalhar isso em sala de aula, com os conteúdos, com as matérias, mas também com o comportamento, né? Quando você serve de espelho para alguém ou você mostra que tem um outro caminho, né? As pessoas vão se sentir sensibilizadas para isso, né? Uma atividade muito legal de se fazer e provavelmente você também fez também é fazer horta, né? Na escola, desenvolver esse tipo de trabalho com as crianças é uma semente, um germenzinho do bom exemplo sim, que a gente dá, né? sim, Então, você fazer a criança colocar a mão na terra, entender esse processo dinâmico de crescimento da semente, de desenvolvimento da planta. Inclusive, na escola, você tem a possibilidade de fazer uma horta sem o uso de agrotóxico, sem o uso de nenhum pesticida. E é incrível porque quando aparece um inseto, um pulgão, uma lagarta, a presença desse ser vivo lá na horta, ele é de fundamental importância porque você vai ter a possibilidade de discutir sobre equilíbrio ecológico, aham. sobre a manutenção de um sistema ativo e biodinâmico. Então, você vai ensinar que aquilo é praga Sim, em uma a escala praga é o grande. desequilíbrio, né? A praga é o É, desequilíbrio. é o próprio desequilíbrio. Mas você vai conseguir mostrar para ele que naquela quantidade a lagartinha ela faz bem porque ela renova, porque ela joga para o solo pedaços de folha, aquilo vai entrar em decomposição, vai virar adubo novamente. E você desmistifica algumas questões, por exemplo, aparece pulgão. O mais normal seria controlar o pulgão, mas logo na sequência do pulgão já aparece a joaninha. E aí a Uhum, joaninha é bonitinha e você consegue explicar que ela tem uma relação com o pulgão, ela faz o controle do pulgão, o controle natural. E isso a criança está olhando, está vendo, está participando daquele processo e aquilo ela não vai esquecer nunca. Ela pode não ser um cultivador, pode não ser alguém que vai ter uma horta em casa,
Mas aquilo vai estar dentro da cabeça dela, que um dia ela teve contato com esse trabalho e pode ser que ela seja mais sensível a discutir questões de meio ambiente ou, ou, ou tentar entender o porquê que tem um desequilíbrio ambiental no mundo, né? A ideia não é formar biólogos, não é formar defensores ambientais, mas formar um cidadão completo, que é capaz de olhar o meio ambiente, entender ele e lutar por ele, né? E lutar por ele, principalmente isso. Eu acho que eu não acho, né? É aquela velha história. Tinha um professor já na universidade que ele olhava para mim e falava: você não acha nada. Você vai estudar, Uhum, você estuda e aí você discute. Mas a situação assim, quando você tem acesso a uma mente ainda jovem e você pode mostrar para ela valores, o valor de um alimento. Eu, aqui dentro de uma escola estadual, aqui, Coronel Felipe de Brum, eu ajudei ali a desenvolver uma horta e o maior sucesso que eu obtive foi ver a mesa na hora do intervalo, aquela mesa comprida, sabe? Aquela gurizada tudo com verdinho no prato. E uhum. assim, eles sabem que aquilo ali veio da horta deles, eles estavam enxergando aquilo ali. Eles jogavam bola perto da. A bola parava lá perto da horta, eles iam olhar. E aí, claro, vem toda uma dinâmica da instituição, né? Professores de biologia que também levavam os alunos lá para dar aula, para conversar, professores de geografia que levavam o aluno lá para conversar, professores de história, eu dentro da física levava lá, a professora de química levava lá, então você faz daquilo ali um ambiente multidisciplinar. E dentro daquilo ali, eu tive a satisfação de ver alunos trabalhando com reflorestamento dentro da cidade, assim, sabe? De eles ganharem incentivo e plantar árvore dentro da cidade, plantar árvore nas calçadas. Não, tem que ter árvore aqui porque precisa de sombra. Ó, eu vou lá na minha casa, eu vou plantar uma árvore lá que vai dar fruta, porque não sei daqui quantos anos eu vou poder comer e tal. E isso foi a partir dali. Então, isso de certa forma traz uma satisfação, né? Aquela sensação um pouquinho assim de, dever cumprido, né? Sim, sim, com certeza. Alcides, fala para mim agora um pouco desse trabalho que você faz. Ô, ô, Você Mário, tá trabalha travando um onde? pouco o seu. Voltou? Eu não entendi a pergunta, tava travando. Fala um pouco da instituição que você trabalha, um pouco da sua função ali como um mediador cultural. Qual é a faixa etária Ah, que você trabalha e como que é? Qual é o projeto que você desenvolve ali? o trabalho de mediador cultural ou de mediação cultural, ele tem alguns níveis, né? Dependendo da instituição que você trabalha, você vai ter um tipo de ação dentro da instituição, né? Tem o mediador cultural, que é a pessoa que faz a seleção de projetos, que analisa projetos das diferentes áreas culturais, artes cênicas, música, literatura, artes visuais, e então vai analisar esses projetos e vai fazer uma seleção deles para apresentar para o público, né? E aí vai ver qual que é a relevância cultural, qual é o estudo que o grupo fez para chegar nesse conceito estético e como que ele se aproxima da comunidade que você está apresentando, né? Então você tem desde instituições culturais gigantescas que abrangem espetáculos musicais ou teatrais gigantescos, que tem um público variado e é um público que vai buscar esse conteúdo, esse produto cultural. E você tem instituições culturais que são menores, que estão dentro de bairros, e aí você tem que analisar é,
qual é o tipo de produto cultural que é melhor para aquela, que é mais, que tem uma relação melhor com aquela comunidade. Você pode fazer o trabalho, então, desde base de formação de público até o trabalho de desenvolvimento de conceitos culturais. Então, essa parte está dentro da parte de seleção de projetos. Mas o mediador cultural ele pode atuar também dentro da produção de um evento. E então, quando o evento vai acontecer, ele precisa de toda uma logística para isso, desde você precisa contatar os artistas, entender as necessidades dos artistas, entender qual é o tipo de material que você tem para trabalhar, e isso vai desde um simples clipes, papel, documentos, até equipamento de som, equipamento de iluminação. E no dia do evento, como que isso vai se estruturar? Montagem de palco, montagem do equipamento de som, regulagem do som e execução do projeto em si, né? E tem uma outra possibilidade também do mediador cultural, que é o processo, a atuação como arte educador. O arte educador é um conceito que Espera aí, deu uma travada aqui, ela Sidão. é... Travou um Tá pouquinho ouvindo? aqui. Agora voltou, mas volta um pouquinho aí. Dentro da produção, Isso. a produção dos eventos, então, envolve todas essas coisas que eu falei, que é a estruturação da própria Sim. atividade cultural, né? Montagem, execução do projeto cultural, da peça de teatro, do show, da exposição fotográfica, da exposição de arte. Mas tem o outro conceito, que é esse terceiro conceito, que é o de arte e educação, que é um conceito que ele é mais difundido entre as diversas instituições, né? O arte educador, então, é a pessoa que aproxima o público do produto cultural. Então, ele pode ser a pessoa que vai ser o facilitador desse encontro com a arte, e ele pode simplesmente conduzir as pessoas através de uma exposição, dando informações sobre o artista, sobre a obra, Uhum. ou o período histórico que ela representou, pelo qual, onde ela foi realizada, mas ele pode ser uma pessoa que propõe atividades lúdicas que vai fazer a pessoa entrar em, vai ter um aquecimento para entrar em contato com essa obra de arte, né? Então o arte educador, ele não dá as respostas, ele é uma pessoa que propõe jogos ou atividades que vão gerar perguntas na cabeça das pessoas. Então, é melhor você dar as perguntas ou fazer com que as pessoas pensem nas perguntas para fazer para uma obra de arte do que as respostas. Então, e isso acontece muito, porque é fácil eu chegar num quadro realista que eu tenho pintado uma cena de uma pessoa e entender o que aquele quadro está dizendo. Mas é um pouco mais difícil você se aproximar de uma obra que ela tem um conceito abstrato ou que ela vai fazer uma referência ao processo de produção do próprio artista. Então, muita gente olha para um quadro abstrato ou olha para um quadro que tem um conceito muito longe da realidade e ela tem o ímpeto de falar: isso eu também faço, isso eu sei fazer. E realmente tem questões, tem produtos artísticos que são fáceis de realizar, mas a questão é onde que ele está inserido. Para uma obra de arte, ela ser considerada uma obra de arte, ela tem que estar num local que seja específico para isso. O artista ele tem que ter passado por um processo de transformação interna, um processo de produção em série daquele produto cultural para apresentar para o público.
Então, Aham. o choque acontece muito claramente quando você vai numa exposição de arte contemporânea. Você vê um monte de fio retorcido, umas manchas de tinta no quadro, e aí você se depara com essa imagem e às vezes você não consegue compreender se aquilo é arte, se foi colocado de qualquer forma e por isso gerou essa estética, né? Mas até o próprio jogar aleatório da tinta, por exemplo, tem um artista famoso que chama Pollock. Ele tem quadros gigantescos de 4 metros por 4 metros, 8 metros por 8 metros, em que ele não dá uma pincelada no quadro, por exemplo. Ele joga a tinta para cima ou para baixo, ela cai no quadro e esse é o processo de criação dele. E ele estruturou a obra de arte dele, o conceito dele em cima disso. Uma obra dessa vale milhões de um artista como esse. Você pode fazer uma igual. E aí que está a graça do jogo do arte educador. Como é uma obra que a pessoa se depara e fala, eu posso fazer isso? Então Aham. você pode propor. Então vamos fazer isso, então? Vamos tentar jogar a tinta no papel e criar um quadro como esse que você está vendo? Ou vamos tirar uma foto como esse fotógrafo fez, toda borrada, para ver se você consegue chegar nesse resultado estético? E aí você começa a criar um senso do espectador de fazer a pergunta do porquê que essa obra de arte ela está nesse lugar, por que ela tem um destaque e por que ela tem um valor. E será que eu sou capaz de ter essa insistência dentro desse processo de produção de um produto cultural a ponto dele chegar a estar num local de destaque também? Para Nem valer todo mundo milhões. Uhum. é para valer milhões. Nem todo mundo tem a disposição de realizar um trabalho por anos, recortando papelzinho, colando coisinha, mas teve alguém que fez. Só que aí também tem a outra indagação, o porquê dar relevância para esse produto cultural, né? Pela própria arte em si, né? O cérebro humano, ele precisa achar vazões, precisa achar caminhos para tentar compreender o que é a alma humana, o que é o ser humano. E isso a gente vê desde lá atrás, quando a gente analisa as pinturas rupestres, né? Lá atrás, as pinturas nas paredes das cavernas, elas poderiam não ter um senso estético. Ninguém tem como saber se tinha ou não tinha, se era um produto cultural ou se era uma forma de analisar o meio ambiente daquele período e você Mas era a registrar força de essas expressão informações. do povo, né? Mas era a força de expressão. Tinha algo. E o cérebro humano ele vai criando as formas dele se adaptar ao meio, dele entender o meio, né? A própria religião, por exemplo, que talvez seja o primeiro produto cultural humano, né, que se tem Uhum. notícia, e a gente sabe disso por conta de estudos antropológicos, né, e arqueológicos, que lá 40 mil anos atrás, 35 mil anos atrás, começam a aparecer os primeiros locais de enterro. Então, essa relação Aham. de enterro com certos artefatos que são colocados naquele local demonstram que tem um tipo de pensamento que não é mais o pensamento corriqueiro, que não é mais o pensamento de sobrevivência. Você tem que parar e refletir sobre o que é você, quem é você no cosmos e colocar isso para fora de uma determinada forma. A religião foi uma das primeiras formas de se realizar isso. Deus Sol, Deus Deus Sol. Fogo, né? Uhum. Eles adorarem o fogo. Assim, uma vez eu estava conversando, claro, eu estava assando um costelão, estava conversando Com com um certeza. camarada meu aqui de Omambai, né? Ele é o professor Diogo Antunes. Aí ele chegou Uhum. assim, ele olhou assim, manuseando ali a carne e tal, ele olhou e falou, Mário, você já imaginou qual foi a sensação do homem primitivo quando o raio acendeu o fogo
e ele chegou assim, próximo àquele animal ali, e deu a primeira mordida na carne assada. Sabe, Você a imagina só? sensação deve ter sido uma coisa muito, assim, né, transformadora, porque a gente faz churrasco até hoje, É, né? A gente e faz não, churrasco até hoje. sim, e não só transformadora do ponto de vista cultural, como cognitivo, né? Deu Sim, possibilidade dos seres humanos se alimentarem de outros alimentos que eles não eram capazes. A carne é uma delas, né? Mas se a gente for pensar, tem alimentos vegetais que o aproveitamento dele pelo corpo humano ele é muito melhor se cozidos, né? O sim, milho, a batata, que foram os primeiros alimentos aí que foram domesticados, né? A mandioca, por exemplo, aham, é um outro alimento que foi também domesticado pelo ser humano. Então, quando tem a descoberta do fogo, a gente tem a possibilidade de se alimentar de uma infinidade de outras coisas que a gente não era capaz, e o nosso cérebro, então, foi sendo nutrido de mais calorias, mais nutrientes e a possibilidade de se expandir. Tanto é que não é consenso no mundo científico como que isso aconteceu. Primeiro veio a alimentação, depois o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento cerebral, depois a alimentação, porque um sim, ó, é dependente do outro, sim, ó, um é dependente do outro, vem cavalgando junto, né, essas duas aham, coisas. Né? E uma outra coisa belíssima que aconteceu foi o desenvolvimento da agricultura, né? Com o desenvolvimento da agricultura, no período neolítico, mais ou menos por volta dos 12 mil anos, diversas comunidades humanas puderam então se assentar. Elas não precisavam mais ser caçadores-coletores. Se acabasse o nutriente, antigamente, antes com os caçadores-coletores, eles precisavam migrar daquele espaço para coletar novos alimentos, caçar novos alimentos. Aí, quando eles desenvolvem a agricultura, domesticam as plantas, eles têm um tempo ocioso para parar e se desenvolver como sociedade, trocar ideias, conversar sobre o futuro, informação. ter um planejamento. E aí a informação ela começa a ser acumulada e começa a ser passada de geração em geração, não vivendo mais do imediatismo, mas podendo planejar esse futuro comum, né? E aí, de novo, não se sabe se o, a convivência gerou o desenvolvimento cerebral ou o desenvolvimento cerebral gerou a convivência em núcleos familiares cada vez maiores até se expandir para sociedades divididas em castas e tudo mais. Sim, e aí a gente tem a cultura, é o resultado disso tudo. É a soma, você tem a somatória disso daí. Você tem todo o apreço do meio ambiente, que vai proporcionar o alimento e o abrigo, e aí você começa a ter a aplicação da ciência, cara. A física, ela tá ali trazendo junto a matemática e a engenharia, e cada vez você vai melhorando a tática de fazer uma casa, você vai lá, você sai da caverna, você vai para lugares cada vez mais complexos e chega aí até onde a gente está hoje, né? Mega construções e a ciência, isso tudo é uma grande bola de neve, né? Ou seja, ela vai se desenvolvendo tudo junto, tudo junto. E aí Uhum. nós vamos pegando, cada um vai se dedicando a uma linha de pensamento, a uma linha de raciocínio e vai estudando cada vez mais profundo, mas isso daí é o todo, né? É. Mas a gente tem chegado num ponto que é o gargalo da humanidade, né? O desenvolvimento tecnológico ele vem diminuindo o espaçamento de tempo do desenvolvimento tecnológico, ao Uhum. passo que a quantidade de humanos no planeta Terra tem aumentado ainda em progressão geométrica, né? A gente não chegou ainda na capacidade de suporte, quer dizer, tá dito que a gente chegou na capacidade de suporte já do planeta, mas a curva de inflexão, que é quando a curva deixa de ser ascendente e começa a ser descendente, ela ainda não Uhum. chegou, mas ela vai chegar um dia.
o nosso desenvolvimento tecnológico, ele ainda não é um desenvolvimento voltado para sustentabilidade. Ele é um desenvolvimento tecnológico que está voltado ainda para a comunicação. Então a gente tem esses processos de comunicação que estão mais desenvolvidos, mais alastrados pelo mundo, mas a gente ainda não viu nenhum desenvolvimento muito mais forte quanto à utilização de energia, né? Porque no final de tudo, falando de física, é energia, né? Quanto mais a gente consome energia dentro do sistema, ela vai para algum lugar, ela precisa ser reposta ou ser usada de uma forma melhor, né? Sim. Aí também traz para a gente, falando do fogo, todo o desenvolvimento das teorias da termodinâmica, que chegaram ali até a criação da máquina a vapor. Aí isso tudo impulsionou a indústria e trouxe a gente até onde a gente está hoje. Hoje é incabível você imaginar a sociedade sem uma criação externa de energia, né? Então, eu vejo assim, são dois sistemas funcionando em paralelo, né? O nosso corpo humano, Ô que Mário, para mim tá precisa... travado o seu vídeo. Voltou? Voltamos? Estou me mexendo aqui. Você escutou Agora eu até tô. onde? Para mim tá travando toda hora, Mário. Tá, então deixa eu olhar o nosso horário aqui. Uhum. Deu. Tá, então nós temos ainda 15 minutos, temos aí 10 minutos de conversa. Então esses 10 minutos aí, Alcides, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a preparar a nossa despedida, para daí a gente fazer o encerramento aí do nosso bate-papo. Que, querendo ou não, já foram 40 minutos de conversa e eu acho que se a gente embalar em outro assunto aqui agora, a gente estoura o tempo da nossa live daí. Pode crer, pode crer. Beleza? Então eu tive Beleza. aqui a grande honra de receber Alcides Moraes Neto. A gente teve a oportunidade de ser amigos durante a graduação na cidade de Dourados. Tivemos ainda a oportunidade de dividir as despesas da República, né? Passamos Uhum. ali algum perrengue, foram alguns dias à Muitos base de perrengues. ovo, foram alguns dias à base de ovo e outros dias à base de nada. Mas Pois é. sobrevivemos. Mas Uhum, sobrevivemos, estamos né? bem. Estamos aí. Uhum. E aí eu tive, cara, a grande honra de ter sido apresentado por você na Nação Zumbi. E eu não consigo deixar, isso é inevitável para mim. Carrego para onde vou o peso do meu som lotando minha bagagem. Meu maracatu Pode pesa crer. 1 tonelada de Nação surdez e zumbi. pede passagem. É, cara, eu tive a honra de aprender essa banda com você. Então fica aí, meu grande abraço aí, pode fazer a sua despedida aí para os nossos ouvintes aí, que depois Beleza. logo logo o vídeo vai pro canal. Pode crer. Eu que queria agradecer a oportunidade de participar aí com você dessa conversa. Eu tô vendo que essas são algumas, as primeiras, mas de muitas aí que vão surgir e tem muita coisa para discutir ainda. Eu acho bem bacana. Queria agradecer. E para finalizar, eu separei um poema do Ferreira Goulart, que o Ferreira Goulart ele tem uma frase dele que é muito famosa, que diz que a arte existe porque a vida não basta. E então a gente precisa de alguma válvula de escape e às vezes a arte é essa válvula de escape, né? Com Você se certeza. deparar com uma obra de arte te faz pensar um pouco sobre a vida, sobre você e sobre a sociedade, né? Com Então, para certeza. finalizar, eu vou ler esse poema dele aqui. Chama Dois e Dois.
quatro. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e à noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Ferreira Goulart. É isso aí. Aê, muito bom, muito bom. Alcides, só vamos fazer um positivo agora aqui para fazer um print da tela, Beleza. para fazer um print da tela aí para agradecer daqui a pouco. Valeu. Valeu, 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 muito bom. Cara, satisfação imensa ter a oportunidade de recebê-lo aqui. Lá no canal Física em Poucas Palavras, eu estou divulgando a ciência, estou divulgando essas conversas, porque eu acho que a gente tem muita informação para dividir e isso aí é uma situação extremamente necessária, né? Então, Sim. assim, quanto mais a gente propagar, com certeza mais pessoas a gente vai atingir. Então, Alcides, muito obrigado. É uma honra. Fica com Deus. Obrigado, tudo de bom para você. Até a próxima, Mário. É Abraço. isso aí. Valeu, Alcides. Eu vou encerrar aqui. Obrigadão. Falou. Até.